Olá, pessoal. Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, né, a docilidade ao Espírito de Deus é a alma da missão cristã. Então, que nós possamos rezar nessa liturgia para que sejamos sempre dóceis ao Espírito Santo. Então, que nós possamos celebrar com fé e na unidade. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 46, versículo 1 a 7, depois o versículo 28 a 30. Gênesis capítulo 46, versículo 1 a 7, depois o versículo 28 a 30. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei aí uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel. E os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã. E vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, e os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, e as suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E Jacó enviou Judá diante da sua face e a José para o encaminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: Morra eu agora, pois eu já tenho visto o seu rosto, que ainda vives. Então, essa primeira leitura mostra para a gente, né, o reencontro de Jacó com seu filho José. Depois dele ter reencontrado seus irmãos, né, ele agora reencontra o seu pai. E ali toda a família desce para o Egito, né? Então, que nós também possamos sempre, né, depositar a nossa confiança, a nossa fé em Deus, né? Porque Ele sempre nos ajuda, né? Ele sempre está ao nosso lado, né? E sempre atende aos nossos pedidos, né? Jacó queria ver seu filho José e teve o seu pedido realizado, né? Teve o seu pedido atendido. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 10, versículo 16 a 23. Mateus, capítulo 10, versículo 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós o que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por toda causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então Jesus previne os discípulos quanto às dificuldades inerentes à missão. Os discípulos, durante a missão, são como ovelhas diante dos lobos que as perseguem até a morte. Por isso, devem ser prudentes e ágeis como serpentes, sem perderem a simplicidade e a docilidade das pombas. Então, Jesus previne os discípulos abertamente. Serão entregues aos tribunais e às sinagogas, postos diante de governadores e reis por causa de Jesus. Então, para dar testemunho diante deles e das nações, o missionário deve se preocupar com o que e como deve falar, né? Apenas
Não deve se preocupar com o que e como falar. Apenas deve ser doce instrumento do Espírito Santo. A docilidade do Espírito de Deus é a alma da missão. Então, esses ensinamentos de Jesus não são apenas para os discípulos do passado, mas perenentemente válidas para a igreja que hoje somos nós, os batizados, os discípulos missionários destes tempos de profundas contradições e de profunda falta de sentimentos evangélicos. Então, por fim, ao ouvir esta passagem, tenhamos em mente: o êxito de nossa missão está na docilidade ao Espírito do Pai. Ele é quem deve falar por nós e através de nós, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.